Olá, para quem não me conhece, meu nome é Renata e hoje eu vou ensinar para vocês o bolo bem casado. Anote então aí os ingredientes. Como de costume, eu vou fazer meia receita e vou falar a receita inteira. São 6 ovos, claras separadas, 1 xícara de açúcar, 2 de farinha de trigo, xícaras de chá, tá? 1 colher de fermento em pó e meia xícara de chá de leite, temperatura ambiente. 10 gotinhas de essência, no caso como é pão de ló, assim, para fazer bem casado, a gente usa baunilha, tá? Então, vamos começar a massa. Na batedeira a gente vai bater as claras em neve até ficar em ponto firme. Então, bater aqui a clara em neve, ó. Vou mostrar o ponto, tá? Agora, com a batedeira ligada, na velocidade média, eu vou estar acrescentando o açúcar e as gemas. Como eu uso essência, eu não tiro a pele das gemas, mas você fica à vontade se você achar que tem que tirar, tá? Vamos lá, então. Pra vocês como tá ficando, aqui as paredes, vai pegar bem, tá? Não precisa ficar batendo, senão vai desmontar muito o seu bolo. No que uniu, já tá bom. Eu vou bater só mais um pouquinho pra colocar agora as gotinhas de essência. O ponto é assim, ó, cremoso, tá vendo? É só juntar mesmo a gema com açúcar. No que você sentiu que uniu bem, pode desligar. Se você ficar batendo, vai virar uma água e não é o que a gente quer. Aqui eu já vou misturar o fermento com a farinha. Deixa eu pegar aqui. Esqueci de pegar a colher. Já mistura aqui, ó, os dois. Peneirados de preferência. E aí, fora da batedeira, se você estiver fazendo um bolo muito grande, você pode dobrar essa receita, triplicar, fazer ela dar certinho. Agora, se você estiver fazendo um bolo muito grande, na própria batedeira você coloca na velocidade baixa e vai acrescentando os dois juntos para não te forçar, não ter que forçar seu braço a ficar mexendo. Como eu tô fazendo só meia receita, pra mim eu posso tirar da batedeira e fazer à mão. Eu sempre começo pela farinha, porque ela pesa menos na massa. Então é só ir acrescentando os dois juntos agora. Eu uso uma espátula, que eu acho que o fouet tira o ar da massa, que é o que a gente acabou de ganhar ali, batendo as claras em neve. Pode me perguntar assim, essa massa é o de bem casado? Não, bem casado não vai leite, tá? Essa massa é pro bolo mesmo. Agora, essa massa, ela é muito boa também para quem faz bolo que cobre com pasta americana, porque ela é bem densa e aguenta bastante peso. É uma massa que vale para tudo, é maravilhosa essa massa. Mas ela não é a massa
de bem casado, é massa de bolo, tá? Ó. Pronto, já misturei aqui. Meu forno já tá aquecido. Então, você vai colocar no forno pré-aquecido, vai levar para assar em 180 graus. Ó, não mudou a estrutura da massa, tá vendo? Mistura bem para não ficar nem uma bolotinha de farinha, quando assa fica aquelas bolotinhas de farinha. Então aqui eu tenho uma assadeira que eu só recortei o fundo de um papel manteiga. Coloquei, meu fundo é falso, mas não precisa. Coloquei o fundo, cortei o tamanho do papel manteiga. E vou colocar aqui, a minha assadeira para minha receita é de 20. Agora, se você for fazer a receita inteira, depende da altura que você quer. Pode ser de 25 ou então de 30, se você quiser mais baixo, tá? Ó, vou colocar assim pra vocês verem. Tudo vai depender da altura que você quer no seu bolo. Às vezes a pessoa fala, e se eu for fazer quadrado? Se você tem dúvida de como que eu faço para que caiba um bolo e não derrame, se a dúvida for essa, para você saber o tamanho da assadeira, é você deixar sempre 3 dedos para baixo de qualquer bolo. Por mais que ele cresça, se você deixar 3 dedos ou 4 centímetros para baixo da borda, ele não vai transbordar. Então, é uma medida para você ter uma noção. Ó como é que ficou a altura desse daqui, dá pra mostrar? Tá, ele cresce até que razoável, vocês vão ver depois, depois de assado. Vamos lá, vamos então pro recheio do nosso bolo bem casado. A ideia que eu vou passar para vocês é de um bolo bem casado gelado. Então, eu vou sugerir aqui um recheio de mousse de doce de leite. Bem simples de fazer. Mas se você quiser comer em temperatura ambiente, aí você faz só com doce de leite, tá? Porque eu vou estar usando o chantilly, então a gente tem que deixar na geladeira se for usar esse mousse aqui. Vamos lá então pro ingrediente. Eu vou fazer meia receita, tá? Como sempre. E falar a receita inteira. 400 ml de chantilly pronto. Eu tô usando esse Amélia aqui, tá? Esse normal, da Vigor. Chantilly pra bater, então tem que estar bem geladinho. Aí segue as instruções do fabricante, tá? Que ele fala aqui a temperatura que tem que ser. Então tem que estar bem geladinho. E uma xícara de doce de leite pronto. É uma xícara de chá, tá? O doce de leite eu cozinhei. Peguei o leite condensado e cozinhei 40 minutos na panela de pressão. Mas se você quiser usar industrializado, não tem problema. Então, na batedeira a gente vai colocar primeiro o chantilly, para já ajudar esse doce a bater melhor. E o doce de leite. É só isso. Pra quem faz sem aqueles cake pot, bolo gelado pra vender, é um recheio super fácil. Aí você vai trocar isso daqui por um brigadeiro, um beijinho, um bicho de pé, qualquer doce feito com doce de leite ou com leite condensado, bate, só que tem que ser o chantilly líquido. Não pode já estar batido, senão não dá ponto. E vamos bater em velocidade alta aqui até ele montar, tá bom? Bom, ele montou, levou uns 5 minutinhos pra montar, ó, o ponto dele de mousse mesmo, tá? Esse aqui é o nosso recheio. Recheio de mousse de doce de leite. É que nem eu falei pra vocês, qualquer recheio feito aqui com doce, com leite condensado, qualquer brigadeiro,
Qualquer coisa que é a base de leite condensado que pareça com brigadeiro, você faz esse mousse pro seu bolo. Aí tem que ficar na geladeira. Então agora a gente vai pro outro passo, que é rechear o bolo. Então agora vamos para a parte do recheio. Eu tenho minha massa aqui, que eu já sei, cortei, ó. Ela é bem maleável, não quebra com facilidade. Agora, pra gente montar, é legal tirar essa casquinha aqui de cima, ó. Com uma espátula mesmo, você só vem raspando, que ela vai ficar melhor pra tirar o excesso da casquinha. Não precisa tirar ela toda não. Mas é pra quando a gente colocar a calda, poder penetrar bem no bolo. Assim que ele assa, já sai facinho. A ideia aqui que eu vou dar pra vocês é de naked cake, tá? Como é um bolo bem casado, ele vai ficar mais legal se a montagem for de naked cake. Eu tirei aqui um miolinho, a maior parte. Só ir rolando assim a pelezinha e ele vai saindo. Eu tirei aqui a maior parte. O que acontece? Essa aqui era a parte de cima, certo? Ó, aqui é a folha do papel manteiga que eu já tirei. O que acontece? A parte mais reta, na verdade, é essa que estava em contato com o papel manteiga. Então, a gente vai pôr ela ao contrário, vai pôr pra cima. Então, ó, eu vou colocar a tampa embaixo. Aí eu tenho uma caldinha aqui que eu coloquei água filtrada e umas gotinhas de essência de baunilha. Mais nada. Quem quiser tá molhando com qualquer outra calda que já conheça, fica à vontade, tá? Só que essa calda é boa que ela não interfere em validade, em sabor, nada. É só água e essência. Então, um exemplo assim, uma xícara de água, água filtrada, umas 10 gotinhas de essência, tá? Então, aqui eu coloquei na manga, esse aqui é um exemplo, não precisa fazer assim, tá? Coloquei na manga o doce de leite e a volta dele, que eu tô com um bico pitangão, eu vou colocar uma beiradinha desse doce de leite, que é pra ele aparecer na hora que a gente colocar a tampinha. E aqui eu tenho o mousse. Esse mousse ele tem que ficar na geladeira porque ele não é um mousse pra ficar fora. Porque não vai gelatina, não vai chocolate branco, nada disso. Então eu tô cortando no meio e ele vai, tá em falso. Essa beiradinha, ela vai fazer com que o doce não se espalhe. Quando eu mexo, faz barulho. Então ele vai segurar, na verdade, um pouco. Aí vamos colocar mais um pouquinho de calda aqui. Essa é a etapa do recheio. E colocar pra cima aqui. Tá? A gente vai vir com a calda agora, pra finalizar, então, o nosso bolo bem casado. Então, agora a gente vai fazer a calda do nosso bolo. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar de confeiteiro, tá? Essa xícara medidora aqui, ó. Tá? 240 gramas. Aí eu tenho água morna. Eu tenho aproximadamente 1/4 de xícara de água morna. Eu não sei se eu vou usar tudo isso. A gente tem que ir colocando aos poucos e mexendo pra ver o ponto. Bem aos poucos mesmo, porque a água quente ajuda também a diluir bem o açúcar. Ele vai ficar como se fosse um glacê, ó. Aqui tem que dar o ponto aos poucos, não tem uma medida exata, porque depende da marca do açúcar. Ó, tá quase o que eu quero. Eu quero um glacê, mas que ele seja um pouco mais fluido do que isso. Então, falta aqui uma gotinha.
Pra quando ele secar, virar uma casquinha. Só vou colocar só mais um pouquinho. Como se fosse um mingauzinho grosso, tá? Deixa eu até... Agora... É isso mesmo. Olha. Ele é fluido. Ó. Então, é melequinha mesmo. Agora é hora de fazer uma melequinha mesmo. Porque assim, se você... Aqui eu já tô montando no prato. Mas se você quiser montar ele na grade pra se escorrer, não escorrer no prato, fique à vontade, tá? Então aqui se escorrer não tem problema. Ó, coloca aqui no centro. Com a colher mesmo. Raspa bem. Aqui eu usei uma xícara que eu tô fazendo minha receita, tá, gente? Se for o bolo maior de 6 ovos, é 2 xícaras de açúcar. A intenção aqui mais é a casquinha. Se não escorrer, melhor. Que deu certinho a quantidade, ó. Agora, eu tenho aqui açúcar gelado. Ele vende, chama Snow Sugar, acho que é. Tem uma marca que é assim. Esse aqui é da Mavaléria, não chama açúcar gelado mesmo. Se você não tem o açúcar gelado, que ele fica por mais tempo em cima do bolinho, sem ele se entrar em contato com a calda. Se você não tem o açúcar gelado, aí pode ser o açúcar de confeiteiro mesmo, tá? Só que você deixa secar um pouco, pra depois pôr o açúcar de confeiteiro. Aqui, como o açúcar é gelado, eu já posso estar usando. Ó. A peneira. Tá? A ideia é que ele fique por cima só mesmo. A casquinha, que nem o bem casado, né? Bom, apesar que tem bem casado que é banhado, eu não gosto desse. Bom, a gente faz uma chuvinha. E temos o nosso... Aqui não tem quantidade, é quando vocês quiserem, tá? Se for o outro açúcar, ele vai pedindo mais açúcar, porque ele vai absorvendo. Esse não, esse vai ficar assim bonitão, tá? Aí, ó, a gente limpa o prato, né? E finaliza aqui, ó, com uma fitinha de cetim. Ó, como todo bem casado. Ó. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, façam a receita, é muito boa. E até a próxima, obrigada!